A paz do Senhor, meus irmãos, que a graça e a misericórdia do Senhor seja com vocês. Sou o pastor Moisés Vieira de Lima, grato a Deus pelo privilégio de estar novamente com mais um subsídio para a Escola Bíblica Dominical, lição de adultos da nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD. Estamos no nosso terceiro trimestre de 2024 e a lição de hoje é a lição de número 4 para 28 de julho de 2024 com o assunto, o encontro de Ruth com Boaz. Eu quero já agradecer a você pelo carinho de estar conosco aqui no canal, sempre assistindo aos subsídios. Peço que você nos ajude a alavancar o canal, fazendo coisinhas muito simplesinhas, curtindo, compartilhando e comentando, tá certo? Muito obrigado pelo carinho. Vamos para a nossa lição. O textuário diz: o Senhor galardoe o teu feito e seja cumprido o teu galardão do Senhor, de Deus de Israel, sob cujas asas te viestes a abrigar. Ruth 2:12. Verdade prática diz: o verdadeiro e puro modelo de bondade é servir uns aos outros de coração, confiando na fidelidade e justiça de Deus. A nossa leitura bíblica em classe está em Ruth 2, 1 a 4, e também os versículos 11, 12 e 14, que diz assim: E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso da geração de Elimeleque, era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: Vai, minha filha. Foi, pois, e chegou, e apanhava espigas no campo após os segadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco, e disseram-lhes: O Senhor te abençoe. Respondeu Boaz e disse-lhes: Bem se me contou quanto fizeste a tua sogra depois da morte do teu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. O Senhor galardoe o teu feito e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te viestes abrigar. E sendo já a hora de comer, disse-lhe Boaz: Achega-te aqui e come do pão e molhe o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao seu lado, ao lado dos segadores, e lhe deu do trigo tostado, e comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. A presente lição tem como tema o encontro de Boaz com Ruth. Boaz aparece no capítulo 2 do livro como um homem próspero e respeitado por todos. E diz-nos assim a introdução. Na lição anterior, o assunto central foi a amizade entre Noemi e Ruth, sogra e nora. Nesta, um novo personagem entra em cena, Boaz, o parente remidor. Veremos como o Deus da providência recompensa os que se doam a bons relacionamentos. A palavra-chave é encontro. Encontro. Voltando aqui à introdução, ela finaliza dizendo: Deus recompensa os que se doam a bons relacionamentos. E nós precisamos nos interessar por relacionamentos e não nos relacionar por interesse. Esse é um grande problema. Muitas pessoas se relacionam por interesse. Mas devemos mesmo ter interesse em relacionamentos e bons relacionamentos. O primeiro tópico da lição, Boaz, o remidor. O segundo tópico da lição, o carinho de Boaz para Ruth. E o terceiro tópico, a colheita de Ruth e a sua sobrevivência. Boaz era um homem próspero, valente e poderoso, da geração de Elimeleque. Como diz aqui a lição, provavelmente Boaz era sobrinho de Elimeleque, sogro de Ruth, que morreu lá nas terras de Moabe. Ele era o Goel e também o Levir com R no final. A expressão da geração de Elimeleque não nos permite saber o grau do parentesco, por isso supõe-se que seja
sobrinho, diz aqui, né? A tradição rabínica, não é a tradição bíblica, é a tradição dos mestres, dos rabinos judeus. Como parente próximo poderia ser o Goel, ou seja, o resgatador da terra que o falecido havia vendido antes de ir embora e peregrinar lá para as bandas de Moabe. Mas também esse parente resgatador tinha que ser o Levir, o cunhado, Levir com R no final. Não Levi, que dá nome à tribo de Levi, tá? É diferente. Com R no final significa cunhado e é uma palavra que não vem do hebraico, mas do latim, certo? Do latim, Levi, cunhado. Bom, esse homem que era o remidor, um homem próspero, era também um homem de temor e respeito. E ele se encontrou com Ruth exatamente na sua plantação, no seu período de colheita. Observou, já tinha ouvido falar sobre ela, mas agora, quando pergunta quem é e disseram quem era, ele então associa o que ele já tinha ouvido a respeito de Ruth com o seu comportamento, a sua forma de trabalhar. E juntou as peças e viu que realmente a fama condizia com o que ele estava vendo agora, certo? E esse encontro de Ruth com Boaz, que foi providência de Deus, não foi uma casualidade acidental. Cremos que tudo foi uma providência de Deus, Deus no controle de tudo. A partir do momento que a Ruth diz para Noemi, teu Deus é o meu Deus. Então, o Deus de Israel começou a agir em favor de Ruth. E nessa ação de Deus, Deus fez com que uma casualidade se tornasse em algo contundente, firme, verdadeiro. Então, não foi simplesmente um acaso, foi uma providência de Deus, Boaz e Ruth se encontrarem e se conhecerem. Bem, o que tipo de mulher o Boaz encontrou? O Boaz encontrou uma moça trabalhadora, como diz no capítulo 2, versículo 5. Ela estava trabalhando, não parou por nenhum momento, a não ser para beber um pouquinho d'água, dar uma rápida descansada. Ela era aquela pessoa que não é como muitos trabalhadores, que na presença do patrão, trabalha direitinho, o patrão sai e começa a se escorar, o serviço não rende, o trabalho não anda, não desenvolve, dá prejuízo, entendeu? Ela não. Ela estava trabalhando e sendo observada, o capataz observou ela de longe ali, sabe? E percebeu e contou para o patrão como era o comportamento, a atitude dela enquanto estava lá trabalhando. Então, Boaz encontrou uma moça trabalhadora, assim como um dia Jacó encontrou-se com Raquel e a encontrou trabalhando, cuidando dos rebanhos de seu pai Labão, certo? E esse trabalho de Raquel não era um trabalho fácil, mas Jacó, quando encontrou, a encontrou trabalhando. E era um trabalho que Jacó sabia, pois ele também fazia o mesmo tipo de trabalho. Sabia que não era fácil, mas mexeu com o coração dele ver aquela jovem trabalhando e esforçada, certo? Bom, ao encontrar Ruth, Boaz não encontrou simplesmente uma mulher trabalhando, mas ele encontrou uma mulher amiga de sua sogra. Olha só, amiga de sua sogra. Existem muitas histórias de sogra, você sabe disso. E nem todas elas são histórias boas para se contar. Porém, nesse relacionamento de Ruth com sua sogra, a história era uma história linda, uma história bonita, uma história de amor entre as duas, de amizade mesmo, como significa o nome de Ruth, certo? Então ele encontrou uma moça amiga de sua sogra. E para você que é nora, você que é sogra, essa lição veio bem em tempo, veio a calhar,
para que nós procuremos melhorar nosso relacionamento com nossos sogros, sogras, genros e noras. Tá certo? Quem mais ele encontrou? Ele encontrou uma mulher temente e uma mulher destemida. Por que temente? Ela disse, olha, teu Deus é o meu Deus. Teu povo é o meu povo. Onde tu fores, irei eu. Onde você dormir, eu vou dormir também. E onde você morrer, eu quero ser enterrada também. Certo? E ela se tornou esta mulher que fez a diferença na história de toda a nação de Israel. Tá? Então, Boaz encontrou uma mulher temente, mas também uma mulher destemida. Uma mulher valorosa. Assim como Eleazar um dia foi buscar uma esposa para seu senhor Isaque e encontrou Rebeca. No dia que o Eleazar chegou com a sua comitiva lá na terra onde Abraão nasceu, para buscar uma noiva para seu filho Isaque, ele fez uma oração, o servo fez uma oração para que Deus colocasse na sua frente a mulher certa. E Rebeca, quando veio, olha a prova, aquela que puxa água no poço e der para mim, a minha comitiva, e também para os camelos, será essa a escolhida. Irmão, um bocado de homem sedento já bebe muita água, e camelo, tem camelo que bebe até 22 litros de água. Imagine o tanto de água que aquela moça puxou, tá? Para dar de beber a homens e animais. E ela fez isso. E o servo, o Eleazar, ficou só observando e fazendo prova. Assim como um dia Ruth foi observada pelo capataz, foi observada por Boaz, Rebeca também foi observada pelo Eleazar. E disse, realmente está diante dos meus olhos, a que será a esposa do meu senhor. E quando fez a proposta para ela e contou o motivo de ter ido lá, ela levou para a família a proposta e todos aceitaram. E ela veio, naquela viagem de mais de 600 quilômetros, a se encontrar com Isaque, e casaram-se, e tiveram Esaú e Jacó. E a história da promessa de Deus sobre Abraão seguiu por causa de uma mulher também destemida, como foi Raquel e como agora encontramos Ruth, uma mulher temente e uma mulher destemida. Nesse encontro de Boaz com Ruth, ele também encontrou uma mulher que abriu mão de Quemos, o Deus dos Moabitas. Abriu mão do seu Deus para servir ao Deus de Israel. Ela abriu mão da divindade do seu povo moabita para servir ao Deus da sua sogra, o Deus de Israel. Louvado seja Deus. Muitos homens de Deus, que ainda são solteiros, muitos crentes, querem uma mulher, mas eles colocam assim, apenas a parte exterior. Eu quero uma mulher bonita, eu quero uma mulher de corpo perfeito, eu quero uma mulher de um cabelo assim, 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 e essas qualidades aqui. Coloque também, você que ainda não é casado e quer uma esposa, além da beleza física, que você tenha uma mulher como Ruth, como Rebeca, uma mulher igual Raquel, mulheres destemidas, mulheres que trabalhavam, mulheres de coragem, mulheres apegadas à sua sogra, à sua família, mulheres que realmente abriram mão de muita coisa para servir ao Deus de Israel. Uma mulher crente. Não marque encontro com qualquer tipo de mulher. Marque encontro, tá? E se case, procure se casar com uma mulher que tenha essas características que Ruth também tinha. Tá? Mas Ruth encontrou-se com Boaz. E ela não encontrou simplesmente com o patrão. Ruth encontrou um homem valente e poderoso. Valente não no sentido de briguento, de pessoa que brigava e desse a mão e a porrada, não. Valente não é nesse sentido. Valente aqui vem de valor também. Certo? E ela encontrou esse homem. Um homem poderoso. Não um homem frouxo. Não um homem fracote. Não um homem sem postura de macho de verdade. Era um senhor que tinha mais idade que ela, mas tinha uma postura de homem de verdade. Homem de valor. Homem na sua integridade moral e espiritual. Ela não encontrou apenas um homem rico.
Ela não encontrou apenas o remidor, o resgatador. Ela não encontrou apenas o homem que traria o nome do parente falecido para honrar. Ela encontrou um homem valente, um homem poderoso. Ela encontrou um homem respeitador e íntegro. Respeitador e íntegro. Ele não se valeu da posição dele de patrão, de homem rico e de senhor para se aproveitar da coitadinha. Como alguns patrões, homens ricos e empresários, se aproveitam da funcionáriazinha, da posição dela, entendeu? E às vezes se humilha, a coitada se humilha a patrões, aceitando assédio moral e até mesmo sexual, para não perder o emprego. E alguns desses patrões se aproveitam sexualmente. Infelizmente, isso acontece no mundo inteiro e no nosso Brasil não é diferente. Mas Ruth não encontrou um homem aproveitador, que aproveitou a oportunidade para simplesmente usar o seu corpo. Não. Ela encontrou um homem, além de respeitador, um homem íntegro, um homem que procurava viver conforme o padrão exigido para um homem de Deus. Ela encontrou um homem temente a Deus. Um homem temente a Deus, certo? E ainda um homem de moral ilibada. E você, minha irmã, que pretende se casar também, não se case só pela beleza física. Não se deixe levar simplesmente pela conversa do rapaz. Observe se ele tem as qualidades de Boaz, se ele é um homem temente a Deus, se ele é íntegro, se ele é respeitador, se realmente a forma que ele se dirige às pessoas, o seu vocabulário. O Boaz chegou e conversou com seus funcionários de forma carinhosa, como se fosse um pai, e eles responderam a ele também de forma respeitável, certo? Quando se dirigiu aos seus trabalhadores que estavam ali fazendo a colheita, a forma que ele falou com eles e a forma que eles responderam à saudação foi uma forma amistosa e amigável. A saudação de Boaz a seus empregados demonstra que ele temia a Deus. Quando ele diz, o Senhor seja convosco, foi a palavra que ele dirigiu para os segadores. Não apenas um simples bom dia. E eles lhe responderam dizendo de forma também amigável e amistosa, o Senhor te abençoe. Você que é patrão, quando foi que você chegou na sua empresa falando assim para os teus trabalhadores, para os funcionários e colaboradores? O Senhor seja convosco. E quando foi que eles responderam também de forma carinhosa, amigável, que Deus te abençoe, meu patrão. Hoje em dia, isso não acontece. Não acontece. Mas Boaz era a diferença. Não significa que era costume de todos os patrões e de todos os funcionários e empregados do tempo de Boaz responder como eles também responderam. Certo? Mas é a velha história. A gente recebe aquilo que a gente também dá. E Boaz dava respeito e recebia respeito de volta. Então, era um homem de moral ilibada. Olha, mais do que nunca, estamos precisando de homens como Boaz e mulheres como Ruth. Homens e mulheres que façam a diferença nesta geração. Homens que honrem, como diziam os mais velhos, que honrem as suas calças. Mulheres que realmente honrem o seu nome. E se tem um povo onde se encontra esse tipo de homem e esse tipo de mulher, esse povo tem que ser a igreja do Senhor Jesus. O povo que já nasceu de novo, que tem o nome escrito no livro da vida. Esperamos um próximo encontro aí. O encontro de Jesus com a sua noiva, a igreja. E nesse encontro, Jesus vai encontrar uma igreja perfeita, uma igreja linda, uma igreja pura, uma igreja imaculada. Não faz parte dessa igreja e não participará desse encontro chamado arrebatamento pessoas imorais, pessoas indecentes, que desrespeitam e não honram pais e mães, ladrões, mentirosos. Tem uma listazinha no livro de Apocalipse que ficarão de fora, inclusive os cães, e cães ali não se trata de animais, mas de pessoas com índole de cães, certo? Não entrarão.
não participarão daquele encontro. Muito mais lindo, muito mais perfeito e muito mais marcante do que o encontro de Ruth e Boaz será o encontro da igreja com o Senhor Jesus. Que nós não percamos, que nós não fiquemos de fora desse momento tão especial de encontrarmos com o Senhor nos ares. Que Deus nos abençoe, que Ele nos guarde no seu amor, não só hoje, mas sempre. Obrigado pelo carinho de assistir. Você que veio até aqui, que Deus te dê graça. Uma ótima lição, uma ótima escola dominical para você. E a gente se encontra no nosso próximo vídeo. A paz do Senhor.